bem, senhoras e senhores, diretamente de São Paulo, capital, eu trago para vocês a doutora Cíntia Duarte, assinante Endos. Doutora Cíntia, seja muito bem-vinda a esse mutirão muito especial. 14 de julho nós estamos gravando. Você está assistindo em outro dia, assinante, você está assistindo em outro dia, mas eu estou passando aqui uma informação de bastidores. Estamos em 14 de julho, 18h45, horário de Brasília, e eu tenho o prazer de receber a doutora Cíntia Duarte de São Paulo. Como é que você está, Cíntia? Tudo bem? Eu estou ótima, obrigada. Estou muito feliz de Maravilha. participar daqui hoje. Ah, eu também, da mesma maneira, eu sou meio maluco, né? Vocês doendos, vocês me acompanham lá, o meu ritmo, né? De mandando mensagem de madrugada, acordando tarde, respondendo vocês no outro dia, desse jeito. É Eu muita tô, energia. muita energia, meu Deus do céu. Eu fico feliz, tá? 38 anos, casado, um filho, os problemas que todo mundo tem, né? E isso me ajuda, sabe? Cintia, me ajuda, assim, ter essa energia, principalmente para superar algumas coisas que eu tenho passado na minha vida e tem me ajudado muito manter esse ritmo, me manter envolvido com as coisas da minha igreja, com a família, com vocês mesmo. Estar com vocês de domingo a domingo me enche de alegria e me enche de propósito. Mas, doutora Cíntia, você de São Paulo, você trabalha só em São Paulo ou você estende a tua atuação ali na região metropolitana, enfim, como que é? Eu trabalho só em São Paulo mesmo. Eu sou de Santos, mas vim fazer faculdade aqui e desde então eu fiquei aqui e há muito tempo estou trabalhando aqui. Já trabalhei em vários bairros aqui. Eu era nômade, ia para tudo quanto é lugar. Ainda faço isso em alguns consultórios que eu tenho muito carinho, mas assim, bem menos, porque agora eu estou no meu consultório, que é ali no Itaim. Que legal! E quantos anos já, Cíntia, que você está nessa trajetória profissional? Ai, que vergonha! Brincadeira. Sou formada desde 93. Que maravilha! E desde o começo, eu comecei assim, eu gostava muito de cirurgia, mas eu resolvi começar a fazer endo e desde então praticamente são 30 anos na endodontia mesmo. De endodontia pura ou você chegou a navegar em outras águas, fazer outras especialidades e depois voltou para endodontia ou sempre foi só endodontia? Então vamos lá, né? Porque a gente sempre flerta com outras áreas. Mas conte, conte. Eu comecei na cirurgia. Logo que eu saí da faculdade, queria muito fazer cirurgia. E meu namorado na época era cirurgião bucomaxilo. Então, assim, eu falei, putz, eu vou ficar competindo com ele, complicado, né? E a endodontia ninguém queria fazer no consultório. Então eu falei, putz, eu vou ter que aprender isso na raça. E aí eu comecei a aprender, me especializei, fiz milhões de cursos, e aí comecei a ficar apaixonada. Depois de muito tempo, que foi agora em 2014, eu resolvi fazer uma especialização em prótese. E aí fiz prótese, mas continuo com a minha grande paixão, que é a endodontia. Não consigo. Que maravilha. Tu já percebeu uma coisa, Cíntia, que eu não vejo muito colega de outra especialidade falar que é apaixonado, mas eu vejo isso na endodontia. Você já percebeu isso? Eu Já não vejo percebi. protetista falando que é apaixonado por prótese, implantodontista que é apaixonado por implante, cirurgião que é apaixonado por cirurgia. Para não dizer de outra especialidade, eu já vi pediatra falar. Odontopediatra, eu vou ser justo. Eu já ouvi eles falando que eles são apaixonados. Mas outra especialidade eu não vejo. Por que será que a gente é assim? Acho que é uma especialidade que você tem que gostar muito, porque ela é muito desafiadora. Eu acredito que é muito desafiadora. Até hoje eu aprendo muita coisa na endodontia. É uma coisa muito dinâmica, toda hora eu estou aprendendo. Então, isso acho que faz com que a pessoa realmente tenha que gostar, porque senão você abandona. Você Não tem abandona, é jeito. verdade. Você abandona o barco, é verdade, é muito verdade. E, Cíntia, você consegue rememorar, faz muito tempo, mas eu acho que deve ter sido uma coisa que te marcou.
Por que, então, endodontia e não outra especialidade, remontando lá ao teu começo? Aí, assim, para contextualizar, eu vou te dar o meu exemplo. Eu venho falando isso nas outras 2 entrevistas anteriores. Eu me apaixonei pela endodontia logo de cara, porque a classificação ISO me entrou assim de cara. As cores, que a branca é 15, é na próxima série a 45, entendeu? A 20, a 50. Isso me entrou e eu fiquei encantado com isso, porque eu era um aluno com muita dificuldade na parte restauradora. Não me entrava dentística e prótese, eu estava frustrado, aí a gente mudou de semestre, começou com a endodontia, e isso me deu ânimo. Sem falar do professor Fábio de Almeida Gomes, que é o meu grande mentor de vida para sempre, lugar número 1 no meu coração, foi por causa dele que eu fiz endodontia, e também pelo fato de ter me identificado logo de cara com a classificação ISO. Aquilo me entrou pela primeira vez, eu estava gostando de uma coisa de verdade, no meio da faculdade de odonto. Qual foi o teu caso? A tua história de amor com a endodontia? Em primeiro lugar, começou na graduação ou só depois? Assim, na graduação, uma coisa que me chamou a atenção na endo é assim, a complexidade. E eu acho que é um desafio. E esse desafio é muito estimulante, ainda mais para a gente jovem que quer ter desafios. Mas não foi. Comecei na endo, como eu falei, por uma necessidade do consultório, ninguém queria fazer, e eu falei, então tá bom, vou começar a fazer. Mas uma coisa que realmente eu acho que começou a me abrir um pouco mais para a endodontia como paixão foi a capacidade que eu tinha de alguns casos de dor, eu consegui realmente tratar aquele paciente e tirar ele do quadro de dor. E isso me dava uma sensação de cuidado que eu não tinha em nenhuma outra área da odontologia. E eu acho que isso foi muito interessante, essa sensação real de cuidado, entendeu? De você tirar a pessoa de um quadro de dor extrema, de pegar, às vezes, homens enormes chorando, desesperado, e conseguir dar uma qualidade, tirar ele daquela situação tão angustiante e conseguir lidar com aquilo. Foi uma coisa que me despertou assim um carinho muito grande pela endodontia, um cuidado, sabe? A real expressão do cuidado, entendeu? Isso foi muito interessante para mim. E o mais legal é que a gente faz isso sem mutilar. O colega cirurgião, o implantodontista, resolve, mas ele mutila, né? Aí ele vai ter que reabilitar com o parafuso. A gente não, a gente consegue fazer isso preservando o natural. Perfeito. A pediatria também consegue, aí a prótese vai ter o prazer de ver a pessoa sorrir com gosto, sim, né? Sorrisão largo, né? Devolver o dente, o natural, né? Mas a gente não, nós somos os sacerdotes da dor, né? De curar a dor com as próprias mãos, né? Isso é muito legal mesmo, né? Exato. E você teve alguém especial, assim, que você lembra, assim, alguém, ou um professor, ou uma professora que, assim como eu tive, você também teve alguém? Eu tive uma colega endodontista muito querida, ela não está mais com a gente hoje em dia, ela faleceu faz um bom tempo, foi no começo da minha carreira, doutora Anícia, e ela foi uma pessoa que realmente me marcou. Eu não vou falar o sobrenome, porque também não sei se convém, mas é uma pessoa que foi muito minha amiga, que foi uma mentora, digamos assim, foi ela que me fez fazer especialização, foi ela que me apresentou toda a equipe da USP, a equipe que depois eu continuei com eles por um bom tempo, depois eu fui para a Unisanta, fui para a Unicid, então são vários profissionais, eu vou ser injusta de falar uma pessoa só, mas essa pessoa que eu estou falando, que é a doutora Anícia, ela foi uma pessoa que me marcou, porque foi ela que começou com todo esse movimento, esse carinho, essa atenção, e aos poucos, vários outros professores maravilhosos que eu tive, mas são tantos que eu não vou falar o nome de um, são vários professores que eu tive que foram sensacionais comigo.
Cíntia, eu vou aproveitar toda a tua experiência, é um privilégio poder te entrevistar. Você tem o dobro de experiência profissional que eu tenho 15 anos. Para te perguntar o seguinte: você, 3 décadas de endodontia, você já viu muita coisa, você viu muita evolução, você viu a evolução dos sistemas reciprocantes, você viu as primeiras tomografias chegarem, você possivelmente pegou aquelas tomografias odontológicas que ainda eram como as médicas, o paciente deitado, depois a gente começou a fazer como se fosse uma panorâmica sentado. Peguei Aí, tudo isso. pois é. Eu peguei os primórdios das limas rotatórias. Você viu o assombro que causou quando chegou a Reciproc de Garçonharete também, né? Foi muito legal aquilo lá. Mas aí a pergunta que eu te provoco é, Cíntia, será que a endodontia mudou tanto só por causa da tecnologia ou a gente continua tendo que fazer o básico bem feito? E aí? Sinceramente, eu acho que ela mudou. Acho que a gente tem mais possibilidades, a gente tem mais ferramentas, a gente tem tudo, mas a base da endodontia é sempre a mesma. Os primórdios, tudo que sempre foi colocado sempre vai ser importante. Hoje em dia a gente visualiza mais, a gente sabe mais, a gente tem mais conhecimento e a gente tem mais ferramentas para usar. Mas a base, o princípio, a necessidade da limpeza, da reparação, tudo isso é igual, é igual. Nada foi muito mudado nessa área, tá? Uma outra coisa pode ter mudado, os biocerâmicos, algumas coisas vieram só para acrescentar. E tem muita coisa ainda que está em desenvolvimento. Eu acredito que a gente ainda vai ter muito chão aí pela frente, mas eu ainda acredito que os grandes pilares da endodontia são praticamente os mesmos. Inclusive, você foi a primeira geração de endodontistas, ó, você me falou 93. 93 foi o trabalho que chocou o mundo de Mohamed Torabinejar, o MTA. Sim. 5 anos mais tarde, o MTA Angelus nasceria, né? Sim. Primeiro era o Prohut, né, se não me engano, o americano, depois o nosso MTA foi em 98. Então, você pegou tudo isso. Então, aproveitando esse gancho, o que é que para você, Cíntia, assim, te marcou mais, assim, nesse período de endodontia? Não, que para Cíntia, assim, foi, nossa, quando eu vivi isso, foi muito especial. Alguma mudança em específico? Eu acho que é as instrumentações mecanizadas. Isso, sem dúvida, melhorou muito a minha endodontia, a endodontia de todo mundo, entendeu? Com certeza. É bizarro, é uma coisa que realmente foi um divisor de águas. Eu não sei mais praticamente fazer endodontia, brincadeira, mas assim, eu sou totalmente refém, eu tenho vários motores, porque eu não posso ficar sem um motor. Mas é uma questão que foi um divisor de águas. A tomografia foi também outro puff, entendeu? Tem materiais sensacionais, tem ultrassom, tem tanta coisa que aconteceu de lá para cá, mas eu acho que, assim, uma virada de página, com certeza, foram os motores, tanto rotatório, reciprocante, toda essa mecânica que foi introduzida na endodontia, que foi de uma mudança muito grande. Isso me faz pensar, o que será que é pior? Ficar sem um localizador ou sem um motor? Com certeza, com sem um motor. Sem um motor, né? Eu sei fazer, ainda sei fazer os antigos e rápido. Agora, vai ter que fazer uma número de sem o motor, amigo, é uma sofrência. É verdade. Não, eu concordo contigo. Olha, dá um estresse mental só de pensar em voltar ao Só de pensar. Né? Nossa, você fala, olha, hoje eu acho que eu vou fazer uma pupotomia, e aí, próxima sessão, eu faço alguma coisa. Não, dá um desespero, né? Dá um Com desespero. certeza. Cíntia, vamos lá. Conjunto de lições que a Cíntia Duarte aprendeu com a endodontia e que ela transportou para a sua vida. Ou seja, lições da endodontia que acabou interferindo
e agregando e construindo a Cíntia mulher, pessoa, ser humano. Tá. Vou tentar pensar em algumas coisas, mas uma que é muito forte para mim é que nem sempre o mais rápido é o melhor. Eu vou ter que ter muita paciência. Todo endodontista tem que ter muita paciência. E isso é uma coisa que eu trago na minha vida. Às vezes eu quero resolver rápido, eu quero resolver uma situação de uma maneira, às vezes eu preciso respirar, parar, pensar e tomar uma decisão. Então, às vezes, eu acho que essa calma, essa paciência, que para mim é o símbolo da endodontia, é paciência. Quantas vezes eu já fiquei lá horas e falava assim, eu acho que agora está na hora de eu fechar, porque a próxima vez vai ser maravilhoso. E eu faço isso, entendeu? Às vezes eu estou cansada, e eu sei respeitar isso. Essa experiência, eu acho que é muito experiência mesmo, entendeu? Então, às vezes, a paciência, para mim, é o símbolo do endodontista. É a paciência de salvar um dente. É a paciência de olhar além do ápice do dente. É a paciência de conversar com o paciente e entender que ele está com dor. Então, são várias paciências que você vai levando na endodontia, entendeu? É a paciência de achar um foramen, é a paciência de falar, eu acho que ainda não está tão bom, é a paciência de falar, é melhor ficar com a medicação, é a paciência de falar, hoje não é o dia de fechar, entendeu? Então, essa visão paciente, meio meditando, é uma coisa que eu acho que a endodontia me ensinou. Eu sou uma pessoa muito agitada, então, assim, isso é difícil, mas às vezes a gente tem que parar e esperar um pouco. Eu também, Eu acho Cíntia. que essa é uma das melhores, assim. Tem um Eu monte de também. coisa aqui. Eu vou corroborar com você, porque a brincadeira que eu fiz, né? Eu sou meio agoniado, vocês veem, né? Me mandam alguma coisa ali no grupo, eu tento resolver. Se eu estiver em casa com o computador aberto, eu abro o sistema. Qual foi o feedback que o colega me mandou aqui? Como é que eu posso melhorar o sistema? E a endodontia me ensinou isso também. Ela me ajudou a eu ficar mais calmo. Às vezes, até para escutar meu próprio corpo. Olha, eu não aguento mais. Eu acho que você, com certeza, eu acho não, eu tenho certeza que você tomou decisões, às vezes, de adiar uma sessão para escutar o próprio corpo. Olha, hoje não dá mais. Sim. Eu até poderia ficar, mas deu para mim. Deu para as minhas Uhum. mãos, deu para o meu corpo, né? Às vezes não é É, nem o caso que está pedindo, porque não secou ainda o canal. É você, né? sim. É exatamente isso. Essa paciência de se de escutar ali, de ver o dente, de entender. É como uma meditação. Quantas vezes você se perde ali meditando mesmo, falando, Verdade. ai, eu estou sentindo, eu estou pensando, e assim vai. É uma meditação. A paciência para endodontia, eu acho que é a coisa mais clássica de um endodontista. É a necessidade de ter paciência. Alguma outra lição, Cíntia, que você acrescentaria? Além dessa principal, que eu concordo, tá? Eu assino embaixo, eu falei na entrevista anterior, paciência é o que a endodontia me ensinou. Você tem que esperar as coisas acontecerem no seu tempo. Você acrescentaria uma segunda lição? Olha, tem uma lição que é uma coisa assim, é bem subliminar. Não sei se é uma coisa bem tênue, Sutil, sutil, exatamente. É, acreditar que o processo dá certo. Quantas vezes eu falo, putz, eu não sei se isso vai dar, não sei, mas eu vou tentar e dá certo. Então, assim, essa esperança, não sei, que às vezes você fala, meu Deus, e esse respeito com o dente, com o órgão, é uma das maiores vantagens do endodontista. Eu até é verdade. falo para os meus pacientes, eu sou o cara que vai salvar teu dente, meu filho. É verdade. Daqui para frente, não tem mais nada. Eu sou a última barreira. Então, assim, esse respeito com um órgão que é exatamente nosso onde a gente trabalha, esse respeito mesmo. Então, assim, e acreditar, eu falo assim, eu jogo com o paciente e falo assim, seguinte,
Vamos tentar junto? Porque eu já vi cada coisa, já salvei cada dente que parecia que não ia dar certo. E de repente você vê, dá certo. Então, assim, é um respeito com o órgão dentário. É Pois isso é, que eu acho. o endodontista realmente ele idolatra o dente. Eu chegaria a dizer isso. É Idolatra a mesmo. última barreira. Nós somos a última barreira dos dentes. Isso é muito bom. Cíntia, quais foram os teus momentos mais extremos como endodontista? Aqueles momentos em que você se sentiu mais desafiada, te faltou ar, talvez, um caso que te acompanhou muitas noites. Eu, por exemplo, tive casos que eu tive que acompanhar o paciente até um hospital, que eu precisei fazer um follow-up de madrugada. Meu Deus, você provavelmente tem alguma coisa sobre isso para É, contar. O que você se sentia à vontade? Conta para a gente um ou dois momentos extremos que você venceu, você está aqui hoje viva para contar. olha, eu tenho um caso assim, que eu tenho dois casos que eu falei, eu não quero mais ser dentista. Chega, não, é muito estresse. Enfim. Os dois sempre ligados à dor, eu acho que são os nossos grandes problemas. A dor é uma coisa muito complexa, e no dia que eu falei, eu entendo a complexidade disso, e eu sei que não vai depender necessariamente de mim. No dia que eu consegui me livrar dessa, eu quero controlar esse processo doloroso, ou quero controlar esse caso, eu acho que eu consegui lidar com situações que foram de extrema dor. Uma também foi para o hospital, e foi um quadro que eu tive que acompanhar, não tinha o que ser feito também. Mas foi um quadro com muita sensibilidade, paciente muito, a dor escalonou de um jeito que já não conseguia mais reverter, teve neuro, teve muito envolvimento de outras áreas. Essa daí foi um caso extremo. Ou eu tenho uma colega que trabalha com dor, que me auxiliou muito, e depois disso, eu soube lidar muito melhor com vários casos de dor. Porque não foi o único, entendeu? Tem vários. Quem é endodontista trabalha com isso, está toda hora sujeito a isso. Então, hoje em dia, o que eu te falo, quando você consegue entender que o processo da dor é um processo muito mais complexo e não necessariamente você vai ter o controle dele, você consegue se libertar um pouco e conseguir conduzir, às vezes, o caso de uma maneira muito mais, muito melhor, tá? Não que não possa ter que ir para um hospital, qualquer coisa nesse sentido. Pode até ser que aconteça, mas você está mais tranquila do que você fez tudo que esteve ao seu alcance para resolver esse problema, entendeu? Porque não necessariamente o processo depende só de você. Então, isso daí foi uma coisa que aconteceu. Um outro caso, que foi um caso que me chamou muita atenção, e que foi um caso que me desgastou demais, foi uma paciente que estava com uma fratura num dente e muita dor, e eu não consegui diagnosticar a fratura, e continuei tratando como se não há fratura. Foi há muito tempo, não tinha tomografia, não tinha nada assim que eu pudesse usar. E essa paciente veio a fraturar inteiro o dente depois, e só foi aí que eu falei, opa, era uma fratura. Porque eu não consegui visualizar essa fratura, ela continuava com muita dor, e outro caso também que eu não soube conduzir o processo, porque eu estava tentando controlar uma coisa que eu não. Primeiro, o diagnóstico estava errado, e o processo doloroso eu não consegui controlar. Porque uma coisa que eu aprendi é que processos dolorosos, eles podem caminhar, e se você deixa caminhar, uma hora você não consegue mais reverter.
Então, assim, hoje em dia, eu não deixo chegar num ponto que eu deixei naquela época. Então, hoje em dia, eu acho que eu intervenho de uma maneira mais assertiva antes do processo doloroso ficar tão escalonado, entendeu? Você tem uma Então, é experiência boa com analgesia preemptiva, Cíntia? Aprendeu a fazer uns tenho, protocolos do Dexa, tenho, né? tenho. É raro eu precisar, mas eu tenho sim. Eu tenho Essa prestado mais semana atenção nisso agora também, sabia? passada, eu peguei uma paciente super reativa, morrendo de dor, abri, mas eu não deixo nem olhar. Eu falei, opa, peraí, então a gente vai fazer diferente. A primeira coisa que eu faço é uma intervenção com medicação, analgesia, antes, e a segunda, às vezes, se precisar, eu faço uma sedação consciente. Pronto. Ótimo. E aí vai. Tá tudo certo. Maravilha. Senhoras e senhores, essa foi a doutora Cíntia Duarte, diretamente de São Paulo, capital. Cíntia, agora eu tenho uma última aqui, que surpresa, hein? Ai, meu Deus. Eu me empolguei, mas você vai gostar. Uma primeira pergunta: você está em casa ou apartamento? Tô na minha casa. Casa. Então vamos imaginar a seguinte Ah, situação não, agora. um apartamento. Eu moro num apartamento. Apartamento. Desculpa. Vamos imaginar uma situação fictícia. Agora, a porta do teu apartamento bate. Quando você abre, é a Cíntia Duarte, recém-formada, lá em 93. E ela te faz a seguinte pergunta: a gente deu certo? O que você responderia para ela? Com certeza. A gente Você deu tá, muito certo. yes. Tá feliz, então, orgulhosa dessa carreira? Tô. Olha 30 e eu pouco. aqui, né? A gente tá aqui. Eu continuo uma endodontista. Eu tenho muito carinho pelo que eu faço, amor mesmo. E aí, deu tudo certo. Tá dando tudo certo. Graças a Deus, está dando. Está dando, maravilha. Cíntia, muito obrigado pela tua presença, por ter acreditado aí nesse meu chamamento aí de última hora. Vocês são incríveis. Obrigado por depositar em mim essa confiança, por ter contado tantas histórias boas, bonitas, fatos verdadeiros, recortes da tua vida que te marcaram, que te fizeram ser a mulher, a profissional que você é hoje. Vou fazer mais uma, porque você tem muita experiência de vida. Vou fazer mais uma, a última. Você tem uma hora para mentorar um recém-pós-graduado, não é recém-formado. Ou seja, é um endodontista que acabou de colocar o canudo de especialista debaixo do braço, está pronto para colocar na placa e num cartão que ele é especialista. Vamos lá. Tá. Uma hora, Cíntia tem para mentorar ele. O que você falaria? Estudar. Ele precisa estudar muito ainda. E ele precisa visualizar o paciente como um todo e não como um dente. É uma das coisas mais importantes. Endodontia não é dente. Endodontia é o ser humano. É um ser humano muito complexo. Senão ele vai se estrupiar. No caminho ele vai se enrolar. Endodontia é muito importante. Você entender o ser humano como um inteiro, um todo. Eu não acho que é só a endodontia, tá? Eu acho que são todas as áreas, mas a endodontia, quem for só olhar um ápice de dente, não vai conseguir desenvolver direito um trabalho decente, eu acho. E estudar muito. Cortou um pouco. Você falou estudar e o que mais no começo que cortou um pouco a gravação? Ah, desculpa. Eu falei estudar e falei também que é necessário entender o ser humano como um todo e não só Sistêmico. como um dente, Tá. entendeu? Mas é estudar microbiologia, estudar patologias, estudar tudo que envolve, porque depois, no dia a dia, a gente sempre está estudando e não tem como parar de estudar. Você tem que estudar sempre. Então, assim, estudar, nunca parar de estudar e botar a mão na massa. Tem que trabalhar É bastante. a faculdade do mocho. Não A tem essa, faculdade tem que FDM, a trabalhar. faculdade do mocho. É isso aí. Cíntia, minha querida, um beijo no coração, um abraço. Eu vou repetir o que eu falo sempre, eu tenho muito desejo, não sei se eu vou conseguir, mas quem me dera poder conhecer todos os colegas que eu entrevistei
no podcast ao vivo. Você fica um pouco mais fácil, a gente está perto, podemos nos considerar vizinhos. Em linha reta, são 460 quilômetros de Curitiba a São Paulo. Uma próxima vez que eu for a São Paulo, eu prometo que eu aviso e vamos ver se vocês estão pelo menos um café. Não, pelo menos um cafezinho. Você gosta de café? Está convidado para ir no meu consultório tomar um café. Então pronto, tomar um café. Tá bom, então? Muito. Tá bom. Olha, eu posso falar uma coisa? Um abraço pessoal, muito sucesso e obrigado por toda a confiança. Posso falar uma coisa? Claro, por favor. Eu só queria te parabenizar pelo seu trabalho, pelo seu aplicativo, que é sensacional, e o seu trabalho de toda hora estar atento a todos os comentários, a tudo que é sensacional. É tão raro isso, esse comprometimento. Eu juro, eu queria te falar pessoalmente, porque eu acho o seu trabalho muito, muito interessante. Eu hoje estava toda corrida aqui em casa, eu falei, mas eu faço questão de falar para ele o quanto você faz um excelente trabalho de formiguinha, daquela coisa de todo dia, tá atento, tá olhando, tudo que a gente fala, você tá preocupado, melhorar, você não para um segundo. Eu fiquei realmente chocada com o seu trabalho. Assim você me deixa emocionado. Muito obrigado. Que bom. Você precisa escutar que você é muito bom. Parabéns. Obrigado. Tem alguns recortes da minha vida que eu não falei ainda, mas o Endo surgiu no momento em que a gente teve que tomar uma decisão muito difícil, financeira. E um ano depois eu vejo no seu depoimento a certeza de que eu estou no caminho certo, que é cuidar de vocês, cuidar do aplicativo realmente como um filho pequenininho, nesse trabalho de formiguinha. Eu acredito nisso. É o que eu estou fazendo todos os dias. Então, eu acolho. Muito obrigado pelo... Parabéns. Você está fazendo muito bem. Continue. Obrigado. Tá bom? Obrigado. Continue me instigando também. Continue me dando mais serviço. Vamos. Fica tranquilo. Tá bom, então. Obrigado, Cíntia. Um beijo, tá? Fica com Deus. Beijão. Tchau. É isso, meus amigos. Essa foi a entrevista. A doutora Cíntia me deixou aqui emocionado, me pegou de surpresa com esse depoimento do coração que ela deu. Mas é isso, concluímos mais uma gravação desse mutirão especial, mutirão na semana do aniversário do Endos. Eu e você, ouvinte, telespectador aqui do Endodontia Talk, seja no Spotify, seja no YouTube, são vários agregadores de podcast, aonde quer que você nos assista, nos acompanhe. Está tendo também esse privilégio de ter acesso a pessoas como a Cíntia, super experientes, com tantas lições de vida, aos mais novos, Gabriel Ritchie, que passou aqui também recentemente, Paulo Henrique Viana, de Belém do Pará. Isso que é a beleza do Endodontia Talks, é registrar esse nível de história de homens e mulheres, transformando as suas próprias vidas, suas carreiras, de suas famílias, através da endodontia. E a Cíntia falou algo muito, muito interessante, né? Muito importante, que nós somos a última barreira dos dentes. Eu nunca mais vou esquecer essa frase da Cíntia, nunca mais vou esquecer. Nós somos a última barreira para a salvação de dentes, para a salvação do órgão dentário. Cíntia, muito obrigado por essa citação, por essa frase sua, que agora está eternizada aqui no Endodontia Talks. É isso, meus amigos, muito obrigado. Eu vou chamar mais uma vez a vinheta, dessa vez para encerrar, e em breve nós vamos trazer mais entrevistas aqui nesse mutirão especial do aniversário do Endos. Muito bem, nós chegamos ao fim do primeiro mutirão. Eu acho que foi uma ideia legal, foi uma ideia bacana, um mutirão, trazer membros, participantes aí da comunidade Endos, da comunidade Odontonômade, juntar esses dois ecossistemas e trazer aqui o resultado, 3 entrevistas maravilhosas desse primeiro mutirão, como celebração do primeiro aniversário do Endos, o Sistema de Gestão da Endodontia Brasileira. Vai fazer um ano no dia 17 de julho. Eu estou gravando
esse super episódio com esse compilado de 3 entrevistas. Tivemos Gabriel Ritchio, de Santos, São Paulo, tivemos Paulo Henrique Viana, de Belém do Pará, e depois descemos novamente São Paulo, capital, para a doutora Cíntia Duarte. E no dia 17 de julho é o nosso primeiro, então, aniversário do ecossistema Endos. Já não somos apenas um sistema de gestão há muito tempo, temos várias soluções integrando inteligência artificial em sistemas de agenda online, de prontuário, de emissão de documentos clínicos, de assinatura eletrônica, organização de prontuários e muito mais, gravação de consultas e muito mais, além de todo o apoio clínico educacional, material didático curado pela Universidade de Endodontia, dentro do Endos Club, que é o aplicativo de comunidade desse ecossistema Endos. Então, obrigado você, ouvinte, você que é um telespectador, que acompanha o Endodontia Talks, que sentiu falta. Eu sei que muitos sentiram falta dos nossos episódios. Eu também senti, mas são momentos da vida. Eu coloco muita energia em tudo aquilo que eu faço. Os últimos 3 meses foram meses em que eu coloquei muita energia no desenvolvimento do sistema Endos, no aprimoramento, na verdade, pensando nesse momento de aniversário, primeiro ano de vida do Endos. Repito, próximo dia 17 de julho, sexta-feira, 17 de julho. Então, tivemos que fazer mais uma pausa estratégica. Não é a primeira que fazemos pausas estratégicas do Endodontia Talks. Vamos retomar agora os trabalhos. Se for necessário, faremos outra pausa estratégica. Sempre, claro, a vida não é previsível como a maioria das pessoas imagina. Não é mesmo. Então nós temos que respeitar os ciclos, as fases, e é por isso que eu faço questão de deixar isso aqui claro e transparente para todo mundo. Para todo mundo. Muito obrigado, então, por você ter participado, por você ter assistido esses episódios. Foram 3 episódios e esse grande compilado, quase 1h30, onde você pôde, então, ter acesso a grandes mentes, grandes colegas endodontistas, homens e mulheres, que nos trouxeram aqui suas experiências, alguns mais novos, outros mais experientes, e isso é maravilhoso, traz o melhor de cada geração, a perspectiva de cada um, colocar isso na mesa e todos nós saímos mais ricos, saímos com bastante aprendizado. É isso, eu te espero então no próximo episódio do Endodontia Talks. Você já sabe, nós somos ponto de encontro semanal do endodontista brasileiro. Os nossos episódios são sempre aos sábados, às 9 horas da manhã. Esses episódios especiais, eles foram lançados em dias diferentes, foi um atrás do outro, mas por um motivo de celebrar, então, o primeiro aniversário do Endos. Para mais informações do sistema, do ecossistema de gestão, para mais informações do Endodontia Talks, sobre o meu perfil no Instagram, você vai acessar aqui na descrição desse vídeo. Tamo junto e até o próximo episódio.